Boa tarde, pessoal. Pessoal que está chegando agora aí, um pouco atrasado, né? Tudo bem com vocês? Sim? Que bom, né? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de derivadas, né? A gente vai calcular algumas derivadas ainda usando o limite, né, que a gente definiu nas aulas anteriores, que a derivada é nada mais, nada menos que um limite. Mas, como eu falei na hora passada, nem sempre vai ser preciso que você calcule o limite para calcular a derivada de uma determinada função num ponto. Então a gente vai ver aqui através das regras de derivação que a gente vai definir que é muito mais rápido usar as regras de derivação para calcular a derivada de uma função do que o próprio limite, né? Mas não dá para usar a regra sempre, né? Como diria um amigo meu, 99% dos casos tu consegue usar a regra de derivação. Mas esse 1% que sobra não dá para fugir do limite, você tem que calcular o limite. Então hoje a gente vai ver pelo menos uns dois casos aí que não dá para usar a regra de derivação direto. Essas regras a gente ainda vai definir hoje e vai ficar tudo bonito. Bom, mas só para relembrar da aula passada, quando nós introduzimos essa parte de derivada, nós vimos o que era a taxa de variação média, né, de uma função, que era dado por esse quociente aqui, ó. Δf sobre Δx é igual f de x1 de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Então, essa aqui é a taxa de variação média de uma função, né? O quanto a tua imagem vai variar quando o teu x varia lá no teu domínio. Então, através desse quociente aqui, nós definimos o que vem a ser a derivada de uma função em um determinado ponto. Né? Na verdade, existem três formas de calcular, que é esse limite aqui, ó. F' em um ponto x1 é igual ao limite quando x tende a x1 de f de x menos f de x1 dividido por x menos x1. Então, esse limite aqui é a derivada da função f no ponto x1. E fazendo uma mudança de variável aqui, a gente consegue mostrar que esse limite também pode ser escrito dessa forma aqui. F' de x1 vai ser igual ao limite de f de x1 mais Δx menos f de x1, tudo isso dividido por Δx, quando o teu Δx tende a zero. Então, esse limite é exatamente o mesmo limite desse aqui de baixo. Né? E tem uma outra notação, a gente considera Δx, aqui tendendo a zero, né, como sendo um h. Né? Então, a gente soma aqui x1 mais 1h, e aqui vai aparecer o h onde tem Δx aqui. Então, quando você vai calcular a derivada de uma função em um determinado ponto, você calcula esse limite ou esse limite aqui de baixo. Os dois vão chegar no mesmo resultado. Né? Dependendo da função, é mais fácil usar o de cima ou mais fácil usar o de baixo. Detalhe, tudo que a gente viu de derivada agora são questões pontuais. Ó. Derivada de uma função em um determinado ponto. Vou botar aqui como um índice que não ficou bacana. Mas hoje a gente vai enxergar a derivada de um ponto de vista diferente, como sendo uma função. Você vai pegar uma função, vai derivar ela e vai obter, ao invés de um ponto, né, porque aqui quando a gente calcula a derivada pontual, a gente chega num número. Agora não, a gente vai chegar no resultado como sendo também uma função. Ok, mas antes de chegar lá, a gente vai resolver algumas questões sobre reta tangente. Isso aqui ainda é da aula passada. Então, eu trouxe aqui, primeira questão de hoje. Hoje a aula vai ser bacana. Eu te dou essa função aqui, ó, f de x igual a x² mais 3. E eu peço para você determinar
a reta tangente nesses dois pontos aqui, ó, 1 e f de 1, e no ponto menos 2 e f de menos 2. Ok, professor. Na aula passada a gente viu o seguinte, que a derivada é a taxa de variação instantânea, que é dado por esses dois limites aqui. Ou esse de cima ou esse de baixo, é a mesma coisa. Isso aqui é a taxa de variação instantânea. Que também é, nós vimos na aula passada, como coeficiente angular da reta tangente que passa pelo ponto x1 e f de x1, nesse caso aqui. Então, usando agora a derivada, né, que vai ser coeficiente angular da reta tangente no ponto, e as informações que a questão nos deu ali, a gente vai calcular a equação da reta tangente. Ok, eu vou colocar aqui a questão, ó. Então, f de x é igual a x ao quadrado mais 3. E a letra A te pede o seguinte, calcular a reta tangente pelo ponto 1 e f de 1. É isso que a gente vai fazer hoje. Até a aula passada a gente só calculou o coeficiente angular da reta. Hoje a gente vai calcular quem é, de fato, essa reta aí. Qual é a fórmula que gera essa reta, que é tangente nesse ponto. Bom, antes de começar de fato, eu vou relembrar algumas coisas que a gente viu no ensino médio, né, que a gente aprendeu, que era o seguinte, para calcular a reta tangente em um determinado ponto, a gente tinha um ponto, que eu vou chamar aqui de x0 e y0. A questão, em geral, te dava um ponto e também te dava o que a gente chama de coeficiente angular, né? Que, no caso, é dado pela tangente do ângulo lá. Então, a questão lá no ensino médio te dava um ponto, x0 e y0, que eu estou denotando dessa forma, e também te dava o coeficiente angular dessa reta, que tem a notação aqui como m, né? E depois a gente fazia o quê? Jogava nessa fórmula aqui que eu vou escrever aqui em cima. É y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Então, tendo o coeficiente angular da reta e o ponto x0 e y0, fica fácil determinar através dessa fórmula aqui qual é a equação da reta. Né? Só que agora o nível aumentou um pouquinho, né? Porque a questão ela só dá para a gente o ponto. Dá uma função e dá um ponto. Aí te pergunta qual é a equação da reta tangente nesse ponto. Bom, na aula passada nós vimos o seguinte. Que a derivada da tua função em um determinado ponto nada mais é do que o coeficiente angular da reta que toca naquele ponto ali. Ou seja, esse m aqui, ele nada mais é do que isso aqui, ó, y menos y0 igual. Esse m aqui vai ser a derivada da tua função no ponto x0. Quando x, o que multiplica aqui x menos x0. Então, é isso aqui que a gente tem que calcular. A gente vai calcular a derivada da função no ponto x0 para essa questão aqui, o item A. Ó, quem é o x0? Nesse caso aqui, o x0 é 1. E depois jogar nessa fórmula aqui para obter a equação da reta, que é tangente nesse ponto aqui. Então, a brincadeira é essa. Bom, primeira coisa, quem é o f de 1, né? Porque como eu coloco aqui 1 e f de 1, eu tenho que saber quem é a imagem da tua função no ponto 1, que na verdade vai ser o y0. Então, a f de 1, onde tem o 1 aqui, ó, aparece o x aqui na tua função. Onde tem x agora eu vou trocar por 1. Então, isso aqui vai ser 1 ao quadrado mais 3. Isso aqui vai dar 1 ao quadrado dá 1 mesmo, 1 mais 3 vai dar 4. Ou seja, eu vou ter essa situação aqui, ó. Eu vou ter um f de 1, isso aqui vai ser igual a 1 ao par ordenado 1, 4. Só que quem é esse par ordenado 1, 4? Nada mais é do que o meu x0, y0.
Então, o 1 ele é o x0 e o 4 ele é o y0. Esses dois pontos eu tenho que usar aqui na minha fórmula. Ó. y0 e o x0. Então, esses dois camaradas aqui a gente acabou de observar quem são. O x0 é 1 e o y0 é 4. O que está faltando? A derivada da nossa função no ponto x0. Como x0 é 1, então eu tenho que calcular o seguinte. Então, f' de x0, só que o x0 é 1, f' de 1, vai ser igual. Eu vou usar o limite de cima ali. Se você quiser, você pode usar esse ou esse aqui. Tem uma outra também que daqui a pouco vai aparecer, que aparece um h aqui no lugar desse ΔX. Mas é o mesmo limite, tem que chegar no mesmo resultado. Se você calcular, por exemplo, a derivada usando esse limite, der um valor, e depois você calcula a mesma derivada usando esse outro limite e der outro valor, é porque alguma coisa você manipulou errado ali. Verifica de novo, porque tem que dar o mesmo resultado. Então, a derivada da nossa função no ponto 1 nada mais é do que o limite, quando x tende a 1, de quem? De f de x menos f de 1, tudo isso dividido por x menos 1. Então, a gente vai calcular esse limite aqui. Ó, nota que aqui aparece f de x. Ó. F de x é a função que a questão te deu. Ó. x² mais 3. Menos, e bem aqui aparece f de 1. O f de 1 a gente acabou de calcular. Ó. F de 1 deu 4. Então, eu vou substituir essas duas situações aqui. A função vai aparecer bem aqui e f de 1, que é 4, vai aparecer bem aqui assim. O resto vai manter igual. Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a 1. Aqui onde aparece f de x vai aparecer agora x² mais 3 menos f de 1, que é 4. Tudo isso dividido por x menos 1 quando x tende a 1 aqui. Então, a gente chega nessa situação aqui. Bom, aqui vai ser x², 3 menos 4 vai ficar menos 1. Então, esse limite vai ficar dessa forma aqui. Ó, limite, quando x tende a 1, de x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 0. Então, daqui, eu já chego nesse limite aqui embaixo. Ora, x² menos 1 eu posso escrever como sendo x² menos 1 ao quadrado, que é a mesma coisa. Isso aqui eu acho que vocês já estão cansados de ver, né? A² menos b². Então, isso aqui vai ser o limite quando x tende a 1, de quem? De x menos 1, que multiplica x mais 1, tudo isso quando dividido por x menos 1 quando x tende a 0. Então, a gente chega nesse resultado aqui. Então, eu posso simplificar esse com esse. Né? Eu posso fazer isso porque o x ele não é 1, então esse número não é 0. E agora fica fácil, né? Porque eu tenho o limite de x mais 1 quando x tende a 1. Né? Então, aqui aparece uma função contínua, né? Que é uma função polinomial, é contínua em toda a reta, então é contínua no ponto 1. Eu posso substituir o x por 1 e calcular o limite. Né? Então, na verdade, aqui vai ser 2. Ó. Esse número aqui está tendendo a 1. O que é esse 2 aqui, na verdade? O 2 é a derivada da tua função f no ponto 1. Só que a derivada da nossa função f no ponto 1, como 1 é o x0, é esse coeficiente angular aqui. Então, para obter a equação da reta tangente nesse ponto aqui, para essa função, basta usar isso aqui agora. Vou colocar aqui. Então, vai ficar assim, ó, y menos... Quem é o y0? Nós calculamos bem ali. Ó. Quando a gente calculou f de 1, obteve o número 4. Só que o número 4 nada mais é do que o nosso y0. Ó. Bem aqui. Esse aqui é o x0, esse aqui é o y0. Então, vai ficar y menos 4 igual
A derivada da nossa função no ponto 1 que nós acabamos de verificar vale 2, vezes o ponto x menos o x0, que na verdade vale 1. Aí acabou, né? Aqui é só conta básica, aqui vai ficar y, vai ser igual, vou isolar logo, 2 vezes o x vai dar 2x, menos 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Aqui é menos 4, vou passar para cá mais 4. Então, vou obter esse resultado aqui. Portanto, y vai ser igual a 2x mais 2. Menos 2 mais 4 vai ficar 2 positivo. O que é isso daqui? É a equação da reta tangente ao ponto 1, f de 1, que era o que a questão pedia para a gente. Então, nota que agora não é tão difícil, né? O problema é que, dependendo da função que aparece aqui, esse limite pode ficar um pouco complicado de calcular. Nesse caso, não, é uma função simples, né? Calcula o limite, a gente verificou que deu 2, joga nessa fórmula, né? E calcula a equação da reta tangente no ponto 1, f de 1. Pergunto a vocês, é difícil? Não, né? Ok, e o item B? Aqui o item B. O item B é a mesma coisa. É a mesma coisa. Bom, para o item B, primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Eu quero calcular no ponto 2, menos 2 e f de menos 2. Então, aqui acabou o item A, aqui é o item B. É a mesma ideia. A primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quem é x e y. Então, eu tenho que calcular o seguinte. F de menos 2. Quem é f de menos 2? Como a nossa função é x ao quadrado mais 3, vai ficar menos 2, tudo isso ao quadrado, menos 3, menos 3 não, mais 3. Isso aqui vai dar igual, menos 2 ao quadrado vai dar 4, 4 mais 3, 8. 8 não, 7, né? 7. Ou seja, menos 2 e f de menos 2 vai ser igual a menos 2 e 7, esse par ordenado aqui, que vai ser igual a x0, y0. Bom, quando a gente calcula f de menos 2, a gente obtém esse valor aqui, que na verdade é o x0, o y0. Então, x0 é menos 2, y0 é menos 7, não, é 7. O que a gente falta obter agora? A derivada da tua função no ponto menos 2. Esse ponto bem aqui, que é o x0, ele sempre vai ser a derivada da tua função nesse ponto, para depois você jogar nessa fórmula aqui. Tá entendido? Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Calcular a derivada da nossa função no ponto menos 2. Isso vai ser igual o limite. Eu vou usar o outro limite lá agora. Δx, quando Δx tende a zero, de quem? F de menos 2, ó, onde tem x0 vai aparecer menos 2, mais Δx menos f de menos 2. Então, nós vamos calcular agora esse limite aqui, tudo isso dividido por Δx quando Δx tende a zero. Ok. O que dá aqui, né? Ora, quem é a tua função? A tua função é essa aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais 3. Só que lá não aparece f de x agora, aparece f de menos 2 mais Δx, ou seja, no lugar de onde está aparecendo esse x aqui, está aparecendo menos 2 mais Δx. Isso quer dizer que aonde tem x aqui, você vai substituir por menos 2 mais Δx. Então, vou calcular a função agora nesse ponto aqui, ó, menos 2 mais Δx. Então, isso aqui vai ser o limite, quando Δx tende a zero, de, agora vai ficar menos 2 mais Δx ao quadrado mais 3, menos, f de menos 2 nós já calculamos bem aqui, ó, dá 7. Menos 7. Tudo isso dividido por
ΔX quando ΔX tende a zero. Nota que aqui a gente tem o quadrado da diferença de dois termos, ó, menos 2 mais ΔX. Né? Então, vai ser o quadrado do primeiro, então vai ser o limite, quando ΔX tende a zero, de quem? Quadrado do primeiro, que vai dar 4, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, não, vai ficar 4 ΔX, mais o quadrado do segundo, ΔX ao quadrado. Mais 3, bora fazer logo essa conta, né? Mais 3 menos 7 vai dar menos 4, né? Tudo isso dividido por ΔX quando o ΔX tende a zero. Observa o seguinte, aqui a gente tem 4 menos 4, então posso cortar porque são simétricos. Sobrou isso aqui no meio, ó. Se eu tirar o ΔX em evidência daqui vai ficar assim, ó, limite, quando ΔX tende a zero, vai ficar ΔX aqui, que multiplica, tirando ΔX em evidência dessa parcela da soma, sobra o 4, mais, tirando um ΔX daqui, sobra ΔX. Tudo isso dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Eu posso simplificar esse com esse, aí sobra essa soma aqui. E aqui já dá para calcular direto o limite. Ó. Quando ΔX vai para zero, esse termo aqui vai a zero. Sobra apenas o número 4. É menos 4, né? Menos 4 aqui. Ó. Agora sim. Então, a derivada da nossa função no ponto menos 2 é menos 4. Esse menos 4 aqui nada mais é do que o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto bem aqui. Bom, mas para calcular a reta basta fazer o seguinte, usar essa fórmula aqui de novo. Sempre a mesma ideia. Verifica quem é o x0 e o y0, calcula a derivada da função no ponto x0 aqui e depois joga nessa fórmula aqui. A ideia é sempre essa para calcular a equação da reta tangente em um determinado ponto dado. Ok. Então vai ficar y. Quem é o y0 agora, né? O y0 agora é 7, y menos 7 vai ser igual ao coeficiente angular, que é a derivada, que nós acabamos de verificar que é menos 4, então vai ficar menos 4, que multiplica x menos x0, né? Quem é o nosso x0? É menos 2 aqui, então vai ficar mais 2 aqui. Então, isolando o y já aqui, menos 4 vezes x vai ficar menos 4x, menos 4 vezes o 2 vai ficar menos 8. E esse 7 que está negativo vem para cá agora positivo, mais 7. Só para finalizar, a gente vai ter que y vai ser igual a menos 4x e aqui vai ficar menos 1. Então, essa é a equação da reta tangente nesse ponto aqui. Menos 2 e f de menos 2. Ok. Então, agora ficou fácil, né? Com a derivada, a gente calcula o coeficiente da reta. Né? Depois, sabendo já quem é x0 e y0, joga na fórmula, que é essa bem aqui, e calcula direto quem é a equação da reta tangente. É difícil isso, gente? Se cair na prova, dá para fazer? A prova já é sexta-feira, né? Vocês estão estudando muito? Olha lá, hein? Já fiz a prova. Eu já resolvi ela ontem. Demorei 1h30. Brincadeira, gente. Eu resolvi ela rapidinho. Tá. Detalhe, né? Detalhe, você pode pensar assim, já voltando aqui para as questões, você pode pensar assim, será que eu fiz certo? Uma forma de você verificar isso é usar o GeoGebra, né? Eu trouxe aqui para vocês, é o seguinte, você pega a função, ó, o que aparece aqui em verde é a nossa função
f de x igual a x ao quadrado mais 3, e você plota o ponto 1 e f de 1, ó, ele aparece bem aqui, esse é o ponto 1 e f de 1, e depois você plota a função y igual a 2x mais 2, que é a primeira função que a gente obteve ali. Então, está aqui, ó. A equação da reta que a gente obteve y igual a 2x mais 2 é exatamente isso que aparece aqui. Nota que ela está tangenciando a tua função f de x exatamente no ponto 1 e f de 1. E agora, se for outro ponto, ó, o menos 2 e f de menos 2, ele aparece bem aqui. E a função que nós obtemos, que é y é igual a menos 4x menos 1, também tangencia nesse ponto. Mas se por um acaso você calcular a equação da reta tangente e não acontecer uma situação desse tipo aqui, ó, você plota no GeoGebra e não acontecer uma situação desse tipo aqui, ó, de ser uma reta que está tangenciando exatamente no ponto que a questão te deu, por exemplo, nessa daqui, né? Se desse algo desse tipo aqui, ó. Porventura você calculou lá e deu essa equação aqui, ó, y igual a 2x mais 1. Aí você plotou o gráfico e aconteceu uma situação desse jeito, ó. Nota que não está nem tocando no ponto. Então, se você fizer calcular a equação da reta tangente, plotar o gráfico e não tocar aqui, é porque alguma conta você fez errado. Então, volta e faz de novo. No caso, tem que ser mais 2 aqui mesmo. Vocês estão entendendo? Então, o uso do GeoGebra nesse sentido é para verificar se de fato o que você calculou ali deu certo, geometricamente. Ok. Agora que vem um dos pontos altos da aula de hoje. Até agora, tudo que a gente calculou de derivada foram questões pontuais. Por exemplo, aqui nesses limites, olha o que aconteceu. Eu estava calculando a derivada em um determinado ponto x1. Aqui, derivada no ponto x1. Agora, vai ser diferente. Eu vou calcular a derivada de uma função e vai dar uma função. A derivada agora é uma função. Então, esses limites aqui, na verdade, eles não vai ser dessa forma. Vai ter uma mudança aqui. Né? Então, a derivada em um determinado ponto aqui, eu vou escrever assim, ó. Derivada de uma função no ponto x vai ser igual ao limite. Aqui eu não vou botar x, eu vou botar t. Aqui não aparece mais x1. Aqui é t. Aqui é t. Vai ser isso aqui agora. Então, a derivada de uma função independente do ponto, quando ela existe, ela é calculada por esse limite aqui, nesse primeiro caso. Ó. Derivada de uma função f' de x, ou seja, derivada da função f, vai ser o limite quando t tende a x e f de t menos f de x dividido por t menos x. Nesse primeiro limite. Nesse segundo aqui, é parecido também. Ó. Onde tem x1 vai sumir, agora vai ser só o x. Aqui também vai ficar só o x e aqui também vai ficar só o x. E a forma que a gente definiu aqui vai aparecer um h aqui. Ó. Um h. Aqui também vai aparecer um h. E aqui vai aparecer um h. Mas é o mesmo limite. Ok. Então, isso aqui vai ser a derivada de uma função como uma função agora. Agora, a derivada é uma função, não é mais um ponto. Então, a gente vai usar agora esses dois recursos aqui para derivar funções e obter uma função. Não é difícil, né? Basicamente é a mesma coisa. Ok, então eu trouxe um exemplo aqui, é um exemplo bem simples, na verdade. Então, a gente tem essa função aqui, f de x igual a x, onde c ele é uma constante, f de x igual a x, não, f de x igual a c, né? Onde esse c é uma constante, e a questão pede para mostrar que a derivada da função no ponto x é igual a zero, independente do x. Ó. Qualquer que seja o x real, essa derivada aqui vai ser sempre zero. Bom, o que a gente tem que fazer para mostrar isso daí, né?
Bom, como a gente ainda não sabe as regras de derivação, então o único recurso que nós temos é esse aqui, os limites. Né? Então, a nossa função é essa aqui, f de x igual a c, onde esse c ele é um número real, constante, e é para provar que f' de c de x é igual a zero para qualquer x que pertence aos reais. É isso aqui que eu quero provar. Eu sei que a minha função é uma função constante igual a c, e eu quero mostrar que a derivada dessa função é a função nula. Porque o zero é uma função nula, qualquer que seja o x. Bom, se eu quero calcular a derivada da função, eu vou calcular isso aqui, f' de x. Só que como eu não sei as regras de derivação, eu vou apelar para o limite. Então, eu tenho que calcular isso aqui, o limite de f de t menos f de x dividido por t menos x quando teu t tende a x. Eu vou usar esse limite aqui. Ora, observa o seguinte. Quem é f de t? Basta você olhar para cá. Ó. A nossa função não é constante? Se eu colocar f de 1 aqui, vai dar quanto? Vai dar c. Se eu colocar f de 2 aqui, vai dar quanto? Vai dar o c. Então, esse resultado aqui, ele independe do teu x. Qualquer x que tu pegue, a tua imagem vai ser sempre a mesma, c. Então, se eu pegar f de t, a imagem vai ser quanto? Vai ser c. A mesma coisa vai acontecer para cá. Ó. F de x vai ser quanto? Vai ser o c. Então, esse limite aqui nada mais é do que o limite quando t tende a x de c menos c dividido por t menos x. Então, a gente chega nesse resultado aqui. Isso aqui vai dar o limite quando t tende a x. C menos c dá quanto? Dá zero, né? 0 dividido por t menos x. Quanto é que dá isso aqui? Dá zero ou dá zero sobre zero? Quem acha que dá zero sobre zero isso aqui? Ninguém, né? Graças a Deus. Mas você pode pensar assim, olha, aqui está dando zero e aqui o limite está dando zero também, né? Não caia nesse erro de colocar isso aqui, ó, 0 sobre 0. Para essa questão, isso aqui não é verdade. Então, isso aqui não é uma indeterminação. Por quê? Porque o que está aqui em cima já é zero, não está tendendo a zero. Aqui embaixo tudo bem, está tendendo a zero. Mas aqui em cima já é o número zero. A indeterminação acontece quando o de cima vai para zero e o de baixo vai para zero. Né? Então, nesse caso aqui, você vai calcular, você resolve isso aqui primeiro, vai ficar o limite quando t tende a x de zero, porque aqui já dá o resultado nulo. Ó. Então, tu vai ter esse limite dando zero, de zero, né? E isso aqui dá zero. Ok. Então, detalhe, esse resultado que a gente obteve desse limite aqui é válido para qualquer x. Então, como a derivada da nossa função que a gente acabou de calcular, deixa eu só colocar aqui embaixo. Portanto, f' de x é igual a zero para qualquer x real. Então, a gente acabou de calcular o limite e verificou que a derivada está dando zero. Isso para qualquer x real. Para qualquer ponto do teu domínio, essa derivada aqui sempre dá zero. Ou seja, a gente acabou de mostrar que a função constante, a derivada é nula. Só para pegar o barco aqui e acompanhar a situação, eu acabei de comentar sobre indeterminação de 0 sobre 0. Né? Alguns alunos já me perguntaram se pode usar na prova. Até pode, mas não pode usar simplesmente direto. Você calcula o limite da indeterminação, você deriva em cima e embaixo e já calcula direto. Não, não pode fazer assim. Porque isso é um assunto que a gente ainda não viu, que é a regra de L'Hopital. Então, isso vai ficar para a próxima avaliação.
você pode usar desde que você escreva o teorema. Olha, tem um teorema que fala isso sobre isso. Se você tiver uma indeterminação, você deriva em cima e embaixo e depois passa o limite de novo. Você tem que escrever o teorema, que é a regra de L'Hopital, e depois você usa. Agora, usar sem dizer de onde vem, ainda não pode. Aí, nesse caso, não pode. Ficou bem claro isso? Porque, acho que foram 5 ou 6 alunos que já me perguntaram sobre a regra de L'Hopital, você pode usar? Pode, mas você tem que colocar lá. O que é a regra de L'Hopital? Né? Isso é um teorema, coloca ele lá bonitinho. Não precisa demonstrar na prova, mas tem que colocar ele. Aí depois você usa. Se não colocar, só aplicar direto, eu vou considerar errado. Vou pegar pesado. Eu sou muito criterioso na correção de provas. Sou detalhista. Mas não se preocupe, eu sou criterioso, mas não sou tão rigoroso assim. Eu gosto de ver o que a pessoa fez, né? Às vezes a pessoa até pensou certo, mas no meio ali deu uma vacilada, escorregou um pouquinho. Mas não se preocupe. Eu gosto de considerar o máximo possível. É claro que eu não vou considerar coisas erradas, né? Isso não pode. Muito bem. Então, esse é o primeiro exemplo aqui que a gente mostra que a derivada de uma função é uma função, nesse caso deu a função nula, mas tem outros. Esse aqui é mais legal. Deixa eu apagar aqui. Vocês estão nervosos, gente, para a primeira avaliação? Por quê? Tá fácil. Eu pensei nela com bastante carinho quando eu estava digitando. Então a questão agora é essa aqui, ó. A tua função g de x é igual a x ao cubo. X ao cubo não, x à quinta. E eu quero que vocês mostrem o seguinte, que a derivada é igual a 4x, 4 não, 5x à quarta. Isso para qualquer x real. Gente, detalhe, na aula passada eu cometi um grave equívoco. Quando eu estava demonstrando lá por epsilon e delta algumas coisas, eu falava para todo x, ou para todo epsilon, e colocava esse símbolo aqui. Tá errado, é esse símbolo aqui que eu tinha que colocar. Depois que eu fui ver a aula lá em casa, eu digo, eu não acredito que eu coloquei isso. Tá vendo que às vezes a gente comete erro mesmo assim, pensando que não cometeu. Mas acontece com todo mundo, sim. Ok. Mais uma vez, a gente ainda não sabe as regras de derivação. O que a gente faz para calcular a derivada dessa função aqui? Apela para o limite, né? Então, quero calcular isso aqui, ó, g' de x. Isso aqui nada mais é do que o limite. Eu vou usar o mesmo limite, que eu gosto de usar mais esse. Nem sempre é o mais simples, né? Quando t tende a x, de g de t menos g de x, tudo isso dividido por t menos x, quando teu t tende a x. Então, para calcular a derivada da função g, basta a gente calcular esse limite aqui. Ora, aqui aparece g de t, né? Quem é g de t? Como aqui aparece g de x igual a x à quinta, então g de t vai ser t à quinta. Então, isso aqui vai ser o limite quando teu t tende a x, de quem? De x não, né? T à quinta menos x à quinta. Bom, esse t à quinta vem daqui e esse x à quinta vem daqui. Tudo isso dividido por t menos x quando t tende a x. Agora a gente tem que calcular esse limite. Pergunta. Vocês já se depararam com situações desse tipo aqui? Quem nunca viu alguma coisa desse tipo aqui, levanta a mão para mim. Todo mundo viu, graças a Deus. Bom, quem não se lembra, né? Pode até ter visto, mas vai que não se lembra, né? Isso aqui nada mais é do que o seguinte, ó, eu vou escrever bem aqui. Isso vai ser igual ao limite. Quando t tende a x, vai ficar assim, ó. Vai ficar t menos x. Isso é uma fatoração.
que multiplica, aí aqui vai ficar t à quarta vezes x elevado a zero. Aí o expoente do t agora vai diminuindo e o expoente do x vai aumentando. E vai virar tudo soma. Aqui vai ficar t ao cubo x elevado a 1 mais t ao quadrado x ao quadrado mais t elevado a 1 x ao cubo mais t elevado a zero x elevado a 4. Então, tudo isso que está escrito aqui, é só esse numerador aqui. Falta dividir aqui, né? T menos x. Ou seja, esse numerador aqui, t à quinta menos x à quinta, é tudo isso aqui. Ó. T menos x, que multiplica, aí vai ficar t à quarta x elevado a zero. O expoente do t vai diminuindo uma unidade e o expoente do x vai aumentando uma unidade. Ó. T ao cubo, x elevado a 1, mais t ao quadrado, x quadrado, mais t elevado a 1, x ao cubo, mais t elevado a zero, x à quarta. Eu coloquei aqui o t elevado a zero e o x elevado a zero só para ficar mais fácil o entendimento. Né? Em geral, a gente não coloca aqui, porque x elevado a zero é 1 e t elevado a zero também é 1. Tudo isso dividido por t menos x quando t tende a zero. Agora ficou fácil, né? Eu posso simplificar esse com esse. E o que sobra? Sobra o limite. Quando t tende a x, eu vou só reescrever aqui para ficar bonito. Vai ficar t à quarta mais t ao cubo x mais t quadrado x ao quadrado mais t, que multiplica x ao cubo, mais x à quarta. Então, ficou esse limite aqui. Como aqui é tudo soma, né, não vai ter nenhum problema substituir direto o limite. Como t tende a x, aonde tem o t aqui vai aparecer x agora, no limite. Então, isso aqui vai ficar igual. Aqui onde tem t vai ficar x à quarta, mais... Aqui vai ficar x, ó. Então, vai ficar x ao quadrado vezes x ao quadrado, vai ser x à quarta também. Aqui vai ficar x, ó. Vai ser x vezes x ao cubo, também vai ficar x à quarta. E aqui vai ficar... Epa, tá faltando 1. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo. Esse que eu coloquei... faltou esse aqui, eu não coloquei. Mas dá x à quarta também. X à quarta mais x à quarta. O que deu? Ó? Desse primeiro aqui, quando passa o limite, dá x à quarta. Desse segundo aqui, vai ficar x ao cubo vezes x, dá x à quarta. Desse terceiro aqui, x ao quadrado vezes x ao quadrado, vai dar x à quarta. Desse aqui também dá x à quarta e do último dá x à quarta. Ora, tu tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes x à quarta aqui. Junta todo mundo. Aí tu conclui que g' de x é igual a 5x à quarta. Isso para qualquer x que pertence aos reais nesse caso. Um detalhe importante aqui, né? Depois que a gente calcula esse limite para essa função, não precisa mais você calcular no limite pontual. Por exemplo, se eu te perguntar quanto é a g' de 1. Antes da gente saber isso aqui, você calculava a derivada da tua função g no ponto 1. Aí caía no limite para resolver. Agora não, como você já sabe que g' de x é igual a 5x à quarta, para qualquer x real, você pode simplesmente perguntar quem é g' de 1. Você coloca 1 aqui, vai ser 5 vezes 1 à quarta, que vai dar 5, né? Quem é g' de 2? Vai ser g' de 2, vai ser 5 vezes 2 à quarta, que vai dar 2 à quarta 16 vezes 5, 80, né? Acho que dá 80. Se a minha calculadora não falhou, acho que dá 80. Ok, então, para essa função aqui, a gente já sabe que a derivada dela é isso aqui. Nota que a gente está calculando tudo
São funções simples, né? Calculou x à quinta, calculou a função constante. A gente ainda não calculou algo desse tipo aqui, por exemplo. F de x, g de x é igual a x à quinta mais 1, por exemplo. Isso aqui a gente vai ver lá para o final da aula, que é a derivada da soma. Acho que dá tempo de chegar ainda. Ok, então, isso aqui é derivada de uma função. Detalhe, tudo que a gente trabalhou aqui foi a primeira derivada apenas, né? Mas não existe só a primeira derivada. Tem a derivada segunda, que a gente define como derivada de ordem superior. O que é a derivada segunda? Então, a derivada segunda, vou colocar aqui nesse quadro, nada mais é do que tu pegar uma função dada, derivar ela uma vez, depois pegar a derivada dela e derivar de novo. Então, eu te dou uma função f de x aqui qualquer. A primeira derivada dela é isso aqui. Tem essa notação. A segunda derivada dela vai ser algo parecido, né? Vai ser f, duas linhas. Deixa eu escrever aqui embaixo. Porque isso aqui tem uma outra notação também, que é d de f, d de x. Né? Derivada da função em relação a x. Escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever isso. Só que a segunda derivada é o seguinte, f, duas linhas de x. O que é isso, na verdade? Duas linhas. Então, essa aqui é a segunda derivada. Vai ser a derivada ao quadrado da função f, d quadrado de f, dx ao quadrado. Só que isso aqui é a mesma coisa que o seguinte. Vai ser d de x de quem? Da função d de f, d de x. Ou seja, eu estou te dizendo o seguinte, a segunda derivada de uma função, que é escrito dessa forma ou dessa forma, nada mais é do que a derivada da primeira derivada da sua função. Ou seja, eu vou derivar a função uma vez, depois eu derivo a derivada da função. Ficou entendido isso? Isso é o que a gente define de derivada de ordem superior. É claro, né, que não existe só até a segunda derivada, isso depende da tua função. Tem funções que têm infinitas derivadas. Por exemplo, a função exponencial, e elevado a x. Né? A derivada dela é ela mesma, a gente vai provar daqui a pouco. Então, tem infinitas derivadas. E tem funções que têm apenas uma derivada. Por exemplo, a função constante, a gente acabou de provar, que a derivada dela é zero e só tem aquela mesma. Ok, então isso é derivada de ordem superior. É exatamente o que eu coloquei aqui. Faltou colocar o x aqui na frente, mas é subentendido. Então, essa daqui, eu ainda não vou fazer, eu vou deixar como exercício para vocês, não é difícil não. Porque eu ainda não defini o que é a derivada da soma ou da diferença. Aqui, tem a derivada de ordem 3, terceira derivada da nossa função, definida dessa forma, nada mais é do que a derivada da segunda derivada da tua função. Então, seguindo esse raciocínio, a gente consegue a derivada de ordem n, que aparece bem aqui. Derivada de ordem n de uma função, que é escrito dessa forma ou dessa, é nada menos do que a derivada dessa função aqui, a derivada da função de ordem n menos 1. Agora sim, esse teorema aqui é um dos teoremas mais importantes da aula de hoje. Te diz o seguinte, se a tua função ela é derivável em um ponto P, então ela é contínua. Grava isso na cabeça de vocês. Se é derivável, pensando em derivável em todos os pontos, então tu vai ter uma função derivável. Se é derivável, é contínua. A volta é verdade? Se é contínua, é derivável? Quem acha que sim? Não sabe. A volta não é verdade. O fato da tua função ser contínua não garante que ela é derivável ou diferenciável. Aí você me pergunta, mas sim, professor, para que serve esse teorema? Na verdade, o que a gente não
quer, na verdade, não é esse teorema aqui. É uma reformulação dele, que é a chamada contrapositiva. O que você quer é isso aqui. Ó. Se você tem uma função que ela não é contínua, aí então você pode dizer com certeza que ela não é derivável. Né? Então, se você tem uma função que não é contínua, então ela não é derivável. Então, a gente vai ver exemplos desse tipo agora. Deixa eu ver se eu faço esse aqui. Certo. Então, deixa eu colocar aqui. Então, com o uso desse teorema aí, a gente vai ver essa questão agora. Então, tenho f de x igual 2 menos x, se x é menor que 2, e menos 2x mais 1, se x é maior ou igual que 2. A questão pede para verificar se f é derivável em x igual a 2. Então, essa aqui é a nossa questão agora. F de x igual x menos 2 se x é menor que 2, menos 2x mais 1 se x é maior ou igual que 2. Então, se você quiser usar o teorema, a primeira coisa que você tem que perguntar em relação a essa função, para saber se ela é derivável em x igual a 2, é o quê? Verificar se ela é contínua nesse ponto. Porque se ela não for contínua, aí você já garante que ela não é derivável. Mas se ela for contínua, aí não dá para fazer nada, né? Não dá para dizer se ela é derivável ou não. Então, você vai ter que cair lá nos limites de derivabilidade. Então, bora verificar primeiro se f é contínua. Para verificar que uma função é contínua, a gente tem que fazer o quê? Pensando na continuidade quando x é igual a 2, né? Porque o 2 é o ponto de transição aqui da função. Para verificar se essa função é contínua no ponto 2, eu tenho que calcular o quê? O limite dessa função quando x tende a 2 tem que ser exatamente a função no ponto. Se isso acontecer, ela é contínua. Bom, primeira coisa, eu vou calcular o seguinte, eu vou calcular f de 2. O que é f de 2? Aqui o x é exatamente 2, né? Como o x é exatamente 2, eu vou olhar para cá, para a nossa função, e verificar aonde é que vale a igualdade, x igual a 2. É aqui em cima? Não, né? Porque x é menor que 2. É aqui embaixo, ó, tem menor ou igual. Então, nessa sentença aqui está te dizendo, x é igual a 2. Então, eu vou usar isso aqui. Então, f de 2 vai ser igual, eu vou usar isso aqui, menos 2 que multiplica 2, mais 1. Isso aqui vai ser igual, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, mais 1 é menos 3. Depois, eu vou verificar se existe o limite da tua função quando x tende a 2. Como é uma função condicionada, né, então vou ter que verificar primeiro o quê? Os limites laterais. Limite à direita e limite à esquerda. Se existirem esses dois limites forem iguais, existe o limite da função. Se além disso o limite da função for igual a menos 3, então ela vai ser contínua. É isso que a gente tem que verificar. Então vou calcular esse limite aqui, ó. Limite de f de x quando x tende a 2 pela direita. Esse é o primeiro limite que eu vou verificar. Ora, x tende a 2 pela direita, significa que eu estou me aproximando do ponto 2, só que a valores maiores que 2. Onde é que tem valores maiores que 2 aqui? É na primeira ou na de baixo? Aqui, né? X é maior ou igual que 2, então, nesse caso, quando x se aproxima de 2 pela direita, eu vou usar essa segunda sentença aqui, essa segunda condição. Então, vai ser o limite de menos 2x mais 1, quando x tende a 2 pela direita. Então, a gente tem aqui uma função polinomial, que é contínua em toda a reta, então, posso substituir direto aqui no limite. Então, vai ficar menos 2 que multiplica 2, mais 1. Também vai dar menos 3.
Olha, o limite lateral à direita deu menos 3. Ó. E a imagem da tua função no ponto 2 é 3, menos 3. Eu já posso garantir que ela é contínua? Ainda não. Ainda não. Por quê? Tem que verificar o limite lateral à direita, quando o x tende a 2 pela direita, da tua função f de x pela esquerda, né? Ok. Quando eu me aproximo de 2 pela esquerda, eu estou me aproximando usando valores menores que 2. Onde é que aparece menor que 2 aqui? Na primeira, né? Ó, x menor que 2. Então, eu vou usar essa daqui. Então, isso vai ser o limite. Limite quando x tende a 2 pela esquerda de f de x, que nesse caso vai ser 2 menos x. Aqui também é uma função contínua em toda a reta, então posso substituir direto 2. Vai ficar 2 menos 2, que é 0. Ok. A tua função calculada no ponto 2 deu menos 3. A derivada não, limite lateral à direita deu menos 3 e o limite lateral à esquerda deu 0. Nesse caso, você já pode afirmar que não existe derivada da tua função no ponto x igual a 2. Por quê? Porque essa função ela não é contínua, né, nesse ponto, porque não existe o limite da tua função quando x tende a 2. Ou você pode escrever assim, ó, f não é contínua. Contínua, pois limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda é diferente do limite de f de x quando x tende a 2 pela direita. Ok, se isso aqui, essa igualdade não acontece, ou seja, como é diferente, ela não é contínua. Como ela não é contínua, então ela não é derivável pelo teorema que a gente acabou de verificar. Logo, f não é derivável em x igual a 2. Ficou bem entendido isso aqui? Pode vir aqui, por favor. Diga o seu nome, o curso e a sua pergunta, por favor. Boa tarde, meu nome é Eduardo, eu sou de engenharia elétrica. Eu queria saber como é que eu sei quando a função é diferenciável. A gente vai já verificar isso. A gente vai já responder a tua pergunta. Mas a definição completa dela. Definição? É porque eu estava perguntando para o monitor, ele falou que no cálculo 1 parece que a definição é a mesma coisa que derivável. Só que tem outra, parece. Aí eu não sei qual é. Não entendi. Tem mais de uma definição? Não sei, isso que eu queria saber. Existem formas diferentes de definir a mesma coisa. É assim, ó, já respondendo a tua pergunta, uma função ela é derivável quando existe esse limite aqui. Então, se você calcular esse limite aqui e der um número real, esse número é a derivada pontual, né? Recapitulando. Antes da gente saber essas situações aqui, a gente estava calculando a derivada pontual, né? Aqui aparecia um x0 aqui, ou um x1. Então, o número que aparecia aqui era a derivada da tal função naquele ponto. Nesse caso, a gente já está trabalhando com funções. Então, quando você calcular esse limite e der uma função, essa função vai ser a derivada da tua função e a função vai ser derivável, é quando tu consegue calcular esse limite. Mas nem sempre esse limite existe. Né? Porque, olha, a derivada nada mais é do que o limite. Né? Nós vimos que tem casos que existe o limite e tem casos que não existe o limite. Quando é que o limite não existe? Quando você calcula aqui, dá mais ou menos infinito, ou então quando você se aproxima
né? No x se aproxima ali de um determinado ponto, você não consegue determinar para onde é que a tua função vai. Por exemplo, a função é seno de π sobre x, não me engano foi essa. Seno de 1 sobre x, né? Ela fica oscilando ali em torno do zero, não existe o limite. Mas toda vez que existir esse limite aqui e der uma função, essa função é a derivada da tua função inicial. Então, sempre que existir esse limite, aquela função resultante vai ser a derivada. E a função vai ser diferenciável. Isso responde a tua pergunta? Mais ou menos? Mas a ideia é essa. Ok. Então, voltando aqui, né? Só para ficar bem claro nessa questão aí. O teorema é esse aqui, ó. Se é derivável, então é contínuo. Mas a parte mais importante é essa afirmação aqui embaixo. Se não é contínuo, então você já pode dizer, não é derivável. Nós acabamos de verificar que essa função aqui, ela não é contínua. Como ela não é contínua, ela não é derivável. Aí já acabou. Deixa eu ver qual eu vou fazer agora. Eu vou deixar essas duas aqui como exercício. É bem simples, na verdade. Não vou fazer essa segunda aqui. Chega lá na casa de vocês façam essa letra G aqui. Ela não é difícil. Vou fazer essa F aqui. Verificar se ela é contínua. Se ela for contínua, nós vamos ver que ela pode ser derivável ou não, né? Então, a nossa função agora vai ser f de x igual x ao quadrado se x é menor ou igual que 1 e 2x menos 1 se x é maior que 1. Então, para verificar se é diferenciável no ponto P igual a 1. Então, agora é essa aqui, né? A gente tem a função agora f de x dado dessa forma, x ao quadrado se x é menor ou igual que 1, e 2x menos 1 se x é maior que 1. Verificar se ela é derivável nesse ponto. Bom, antes de cair no limite de derivada, bora verificar logo se ela é contínua. Se ela não for contínua, a gente já garante que não é derivável. Então, para verificar se é contínua, bora calcular logo o f de 1. Quem é f de 1, né? O x agora é exatamente 1. Aí você vai na sua função e verifica onde é que vale a igualdade. Onde é que o x é igual a 1? Aqui na de cima, ó. X é menor ou igual que 1, eu vou usar x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 1 ao quadrado, que dá 1. Depois você verifica os limites laterais. O limite de f de x quando x tende a 1 pela direita. Nota que não dá para calcular o limite da tua função direto quando x tende a 1, porque ela é uma função condicionada. Então tem que calcular os limites laterais mesmo. Como x se aproxima de 1 pela direita, então estou usando valores maiores que 1, que vão tendendo a 1. Onde é que o x é maior que 1? Aqui na de baixo, ó, tem uma desigualdade aqui, ó, x maior que 1. Nesse caso, dá essa função aqui. Então, vai ser o limite de 2x menos 1 quando x tende a 1 pela direita. Nesse caso aqui, dá para substituir direto. Isso aqui vai ficar 2 vezes 1, menos 1, que dá 1. Ok, seu limite lateral à direita. Depois você calcula o limite lateral à esquerda, quando o x tende a 1 pela esquerda. Agora eu estou me aproximando do x, só que usando valores menores, do x não, de 1, só que usando valores menores que 1. Onde é que o x é menor que 1? Aqui na primeira, ó. X é menor ou igual a 1. Então, o menor está aqui dentro. Então, vou usar essa função de cima. Vai ser o limite de x ao quadrado quando x tende a 1 pela esquerda. Nesse caso aqui é uma função contínua, também no ponto 1, eu posso substituir direto, que também vai ficar 1. Ora, o limite lateral à esquerda
deu 1. O limite lateral à direita deu 1. E a função calculada no ponto 1 também deu 1. Nesse caso, a função é contínua. Eu já posso dizer que ela é derivável no ponto 1? Não. Nesse caso, não vai ter para onde correr. Você tem que calcular o limite da derivada nesse ponto. Então, só para deixar claro aqui, isso aqui você conclui que f é contínua. Contínua. Bom, como a gente acabou de verificar que ela é contínua, então não vai ter para onde correr. Eu vou ter que verificar de fato se ela vai ser diferenciável nesse ponto aqui. Deixa eu apagar aqui no meio, vou fazer aqui no meio. Deixa eu apagar. Isso aqui já foi. Para verificar se ela é diferenciável naquele ponto, eu tenho que fazer o quê? Calcular isso aqui, né? Qual é o ponto? No 1, né? F' de 1 é igual ao limite de f de x menos f de 1 dividido por x menos 1. Isso quando x tende a 1. Esse é um limite pontual. Ok, mas eu consigo... Aqui aparece um problema. Eu consigo calcular esse limite direto? Não, né? Por quê? Olha a cara da nossa função. Uma função condicionada, então não dá para calcular o limite direto. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular os limites laterais. Eu vou ter que calcular isso aqui, ó. Limite quando x tende a 1 pela direita, de quem? F de x menos f de 1 dividido por x menos 1. Ok, como x tende a 1 pela direita, é a mesma ideia. O que eu vou usar? Eu vou usar a sentença onde o x ele é maior que 1, aqui de baixo. Então, aqui é 2x menos 1. Eu vou usar essa aqui de baixo. Então, isso aqui vai ser o limite quando x tende a 1 pela direita. Como x tende a 1 pela direita, vai aparecer no lugar dessa função aqui, vai ser 2x menos 1. E quem é f de 1? Um detalhe muito importante. O que muda em relação a essa variação aqui é só esse valor aqui. Ó. Aqui, o valor é sempre o mesmo, que é a tua função calculado no ponto 1. Esse resultado aqui não vai mudar, vai ser sempre 1. Então, vai ser 2x menos 1 menos 1 dividido por x menos 1 quando o x tende a 1 pela direita aqui. Aqui em cima vai ser 2x menos 2. Ó. Eu posso tirar em evidência o 2, vai ficar o limite quando o x tende a 1 pela direita de 2 que multiplica x menos 1. Tudo isso dividido por x menos 1. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Ó? Aqui tem menos 2 com menos 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Aí fica 2x menos 2. Tirando 2 em evidência, fica x menos 1. Aqui eu simplifico esse com esse, e esse limite aqui vai dar exatamente 2. Ok. Eu já posso afirmar que ela é derivável no ponto? Ainda não, porque eu tenho que verificar o limite lateral à esquerda. Esse aqui, ó. Limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x menos f de 1 dividido por x menos 1. Ora, x tende a 1 pela esquerda. Olhando lá para a nossa função, onde é que x é menor que 1? É aqui, né? X menor é igual que 1. Então, eu vou usar x ao quadrado no lugar da função. Então, vai ser o limite de x ao quadrado. Aqui é sempre f de 1. F de 1 nós já verificamos que vale 1. X ao quadrado menos 1
dividido por x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda. Aqui já está batido, né? X ao quadrado menos 1, que é a mesma coisa que 1 ao quadrado aqui, vai ser o limite de x menos 1, que multiplica x mais 1. Tudo isso dividido por x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda. Posso simplificar esse com esse, sobra esse aqui, né? Então, quando x tende a 1, aqui eu posso substituir direto, vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Ora, observa o seguinte, o limite à direita está dando... Cadê? Deixa eu botar aqui em cima, que não ficou legal. Isso aqui dá 2. O limite à direita está dando 2, o limite à esquerda também está dando 2. Eles existem, são iguais, portanto, esse limite aqui dá quanto? Dá 2. Nesse caso, a derivada da tua função no ponto 1 é 2. Então, a função ela é contínua, nós verificamos que ela é contínua. Como ela foi contínua, né, então não teve para onde correr. Para verificar se ela é diferenciável, eu tive que calcular esse limite aqui. Não dá para calcular direto porque a função é condicionada, então calculei os limites laterais e os dois deram o mesmo resultado, 2. Então, com certeza, esse limite aqui é igual a 2. E é a derivada da função no ponto. Ok? Ok. Essa daqui é exercício para vocês resolverem. Essa daqui também vou deixar como exercício. Eu vou fazer uma outra questão que ela é muito interessante também. Você já conhece ela de longa data. Deixa eu só apagar aqui. Vou fazer essa função aqui, ó. F de x igual ao módulo de x. Que pode ser escrito assim, né? Vai ser x se x é maior ou igual que 0 e menos x se x é menor que 0. Pergunta: f é derivável em x igual a 0? Bora resolver isso aqui. Bom, primeira coisa, ela é contínua? Quem acha que ela não é contínua? Bora verificar, né? Ela é contínua. Mas bora verificar assim mesmo. Quem é f de 0? Eu quero saber se ela é contínua em 0. Então, eu calculo f de 0. Quem é f de 0? Eu olho para cá, para a definição da nossa função e verifico onde é que tem a igualdade. Aqui na função de cima. É o próprio x. Só que o x é 0, então dá 0. Sem problema. Calcula o limite da tua função de f de x quando o x tende a 0 agora pela direita. Pela direita, eu estou me aproximando de 0 usando valores maiores. Onde é que é maior que 0? Aqui em cima, dá o próprio x. Então, dá o limite de x quando x tende a 0 pela direita. Nesse caso aqui, posso substituir direto. Né? Função contínua, função x, função contínua em 0, então é 0. Esse é o limite lateral direita. Calcula também o limite da tua função f de x quando x tende a 0 pela esquerda. Ora, eu estou me aproximando de 0 usando valores menores que 0. Onde é que é menor que 0? Aqui, ó, na segunda sentença. É menos x nesse caso. Então, vai ser o limite de menos x quando x tende a 0 pela esquerda. Ora, função menos x é contínua em 0. Então, posso substituir direto. Nesse caso, também dá 0. Então, limite à direita deu 0, limite à esquerda deu 0, e a função no ponto também está dando 0. Então, ela é contínua. Agora, ela é diferenciável em 0? Não sei, né? Bora verificar isso. Bom,
Como é uma função condicionada, não dá para calcular a derivada direto. Então, vou ter que calcular as derivadas laterais. Vou calcular primeiro limite de f de x menos f de 0 dividido por x menos 0 quando x tende a 0 pela direita. Ora, f de 0 é 0, nós acabamos de fazer aqui. X menos 0 vai ficar só o x, então esse aqui vai ser o limite quando x tende a 0 pela direita. Quem vai aparecer aqui? Vai ser o x ou menos x? Aí você verifica aqui, ó, x se aproxima de 0 pela direita. Valores maiores que 0. Onde é que é maior que 0? Aqui em cima. Vai aparecer o x. Ó. Então, isso aqui vai ser x dividido por x, né? Ora, então vai ser o limite. Posso simplificar aqui, ó, dá 1. Quando x tende a 0, pela direita de 1, que dá 1, o limite. Limite lateral à direita deu 1. E o limite lateral à esquerda? Limite quando x tende a 1 a 0. Pela esquerda vai ser o quê? Vai ser f de x menos f de 0 dividido por x menos 0. Aqui é 0, não vai fazer diferença, f de 0 é 0, então vai ficar só isso aqui. Ó. F de x dividido por x quando x tende a 0 pela esquerda. Ora, x tende a 0 pela esquerda agora. Então, valores menores que 0. Onde é que o x é menor que 0? Aqui na segunda sentença da nossa função. Eu vou usar, então, menos o x. Então, isso aqui vai ser o limite de menos x dividido por x quando x tende a 0 pela esquerda. Deixa eu botar mais para cá, senão vai ficar muito próximo do x aqui. Então, menos x dividido por x dá quanto? Dá menos 1, né? Se eu passar esse limite aqui, vai dar quanto? Limite de menos 1 quando x tende a 0 pela esquerda. Isso vai dar igual, vou botar bem aqui, dá igual a menos 1. Olha o que aconteceu. A função é contínua, nós acabamos de verificar, ó, f de 0 é 0, limite da função à direita do 0 é 0, limite à esquerda do 0 é 0, então ela é contínua. Então, como ela é contínua, tem que cair no limite da derivada, para verificar se ela é diferenciável em 0. Né? Como a função ela é condicionada, não dá para calcular direto. Então, calcula o limite lateral à direita do 0, desse quociente, deu 1. E o limite à esquerda deu menos 1. Nesse caso, você vai escrever assim. Não existe o limite de f de x menos f de 0 dividido por x menos 0 quando x tende a 0. Esse limite aqui não existe, porque os limites laterais existem, porém são diferentes. Então, esse limite aqui não existe. E esse limite aqui seria a derivada da tua função no ponto 0, só que como não existe, então não tem a derivada. Esqueci do traço. Agora sim. Estava dizendo que existe, né? Não pode. Vocês entenderam, gente? A aplicação do teorema? Então, toda vez que você quer verificar que uma dada função é diferenciável em um ponto, você verifica o seguinte: ela é contínua? É sempre bom verificar se ela é contínua, porque se ela não for contínua, ela já não vai ser diferenciável. E acabou a questão. Existem 3 tipos, né? O primeiro que eu fiz, a função não era contínua, ou era contínua? Não era contínua, né? O primeiro que eu fiz, ela não era contínua, então não era diferenciável. O segundo que eu fiz, ela era contínua e era diferenciável. Esse terceiro aqui, ela é contínua, mas não é diferenciável. Então, é sempre bom lembrar isso, olha. Derivabilidade implica em continuidade.
mas a recíproca não vale. Continuidade não implica dizer que é diferenciável. Ok. Esse aqui é exercício para vocês resolverem. Fazer lá em casa. Olha, essa situação que aconteceu aqui para essa função módulo, ela é interessante. A gente viu que ela é contínua, né? Graficamente, né, tem como você observar se ela é derivável ou não. Toda vez que uma função tiver essa característica aqui, ou por exemplo, quando x está se aproximando de zero, ela faz o que aqui? Ela faz um bico, né? Toda vez que o gráfico da tua função faz um bico, significa dizer que naquele ponto ela não é derivável. Por quê? Porque nesse ponto aqui não tem como você conseguir uma reta tangente. Não tem como você conseguir. O coeficiente angular aqui, que é o limite da derivada, não existe. Nós acabamos de verificar. Ó. Não existe o limite nesse ponto. Esse limite aqui não existe. Como não existe o limite, não existe o coeficiente da reta tangente naquele ponto. Então, é por isso que não existe a derivada. Então, graficamente, toda vez que você tiver um bico aqui, e na tua função significa que ela não é derivável naquele ponto. Oi? Em outros pontos pode ser que ela seja derivável. Não entendi. Pode. Deixa eu repetir a pergunta do nosso colega. Deixa eu ver se é essa a tua dúvida, só um momento. Bora pensar, deixa eu ver se é isso aqui, deixa eu fazer esse gráfico aqui rapidinho. Pensa na função constante, né? A gente viu que a derivada da função constante era zero. A tua pergunta é o seguinte, a reta tangente ela pode tocar em mais de um ponto, nesse caso? Faz ela pra gente lá. Vai lá, vai lá. Fica com vergonha não, cara. O cara que tem mais vergonha aqui sou eu. Vai lá, diz teu nome, o curso e faz a pergunta. Deixa eu ver se... Meu nome é Albino Ribeiro, sou de Engenharia Mecânica. Certo. E a nossa questão é saber se a função módulo de x, uma vez que elas são duas retas, né, escolhidas em 1.0, tem como a reta tangente cortar só um ponto dela? Nesse caso, não. Entendi a pergunta. Ok, obrigado. Entendi a pergunta. A dúvida dele é essa aqui, né? Esse aqui é o gráfico da função módulo de x. Suponho que é, né? Que não ficou muito bonito aqui. A pergunta dele é, tem como a tangente, né, para essa função tocar em apenas um ponto? Não, nesse caso não. Porque se eu pegar um ponto bem aqui, por exemplo, o que é a tangente nesse ponto? Vai ser a reta que toca nesse ponto e o coeficiente angular é a derivada. Vai ser uma reta que vai coincidir com essa. A mesma coisa aqui. Ó. Se eu pegar um ponto bem aqui, a tangente nesse ponto vai ser uma reta que vai coincidir com essa aqui. Então não dá. Como? Linearização? Nesse caso sim, a tangente vai ser exatamente a reta tangente vai ser, nesse ponto vai coincidir aqui. Na verdade, a tangente, por definição, a tangente em um ponto, né, a equação da reta tangente nesse ponto, esse ponto vai ser em comum, tanto a equação da reta tangente quanto a equação da função que foi dada. Tem como tocar só em um ponto? Nesse caso, não. Tem. Ó, tangente nesse ponto é uma função que toca nesse ponto e o coeficiente angular é a derivada. Nós vimos isso nas aulas anteriores. Se eu pegar um ponto bem aqui, o que é a tangente desse, a reta tangente nesse ponto? É a função que toca nesse ponto e o coeficiente angular, nesse caso, vai ser a derivada da função nesse ponto.
A função módulo de x, ó, ela é derivada em todos os pontos no seu domínio, exceto no zero. E a derivada é nada mais do que o coeficiente angular da reta tangente. Então, essa função aqui, módulo de x, ela é diferenciável para qualquer x diferente de zero. A gente acabou de verificar, quando x é zero, não existe a derivada. Ok. Vou passar aqui. Bom, já que a gente já sabe essa questão do bico no gráfico da questão, pergunta, essa função, ela é... Supõe que esse gráfico aqui é de uma função, né? Ela é derivável nesse ponto aqui? Não, né? Porque tem um bico bem aqui. E nesse ponto bem aqui, ela é derivável? Também não. E nesse ponto bem aqui, mais ou menos aqui, né? No ponto menos 1 aqui, ela é derivável? Também não, porque tem um salto aqui, né? Ela não é nem contínua. Então, se ela não é contínua, não é derivável. Agora, acabou a brincadeira, né? Ficou sem graça agora, porque tudo que a gente via era usando as propriedades, o limite. Eu gosto mais de limite. Agora vem as propriedades. Essa propriedade aqui é da função potência. Se tiver uma função f de x igual a x elevado a r, onde esse r é um número real dado. Então, a derivada dessa função aqui, nada mais é do que você vai passar o expoente multiplicando o x e o expoente você vai tirar uma unidade. São questões bem simples, né? Ficou sem graça agora. Por exemplo, se eu te der essa função aqui, f de x, aquela que a gente viu, né? X à quinta. A gente calculou o limite e viu que a derivada dava 5x à quarta, x elevado à quarta. Só que usando a regra de derivação para a função potência, o que a gente vai fazer? Vou derivar isso aqui, né? Derivar isso significa escrever isso aqui. Então, vai ser igual ao quê, né? Eu vou passar esse 5 multiplicando o x, então vai ficar 5x, e o expoente do x vai ser 5 menos 1. Isso aqui vai ser 5x à quarta. Olha como é tão fácil, né, usando a regra de derivação para a função potência. Aquele limite grande que a gente fez lá, se resumiu a isso. A derivada da função vai ser igual a isso aqui. 5 passa multiplicando e fica x elevado à quarta. E essa daqui agora? F de x igual a 1 sobre x. Como é que eu derivo isso? Lembra que isso aqui a gente pode enxergar como uma função potência, né? Você lembra disso lá no início das aulas? Então, se eu quiser derivar essa função, eu tenho que derivar isso aqui. Esse quociente aí. Só que ao invés de escrever 1 sobre x, eu posso escrever x elevado a menos 1. Vocês lembram disso? Sim. Derivada, né? Então, eu vou derivar isso aqui agora. O menos 1 vai passar multiplicando. Vai ficar x elevado a menos 1 com menos 1. Isso aqui vai ficar menos 1, que multiplica x elevado a menos 2. Certo. Vai ficar... Você pode deixar desse jeito aqui, não tem problema. Mas é muito mais bonito você fazer assim. Ó, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Olha como ficou fácil, né? A derivada dessa função 1 sobre x vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. Só usando a regra de derivação para a função potência. Vou fazer mais um exemplo aqui. Te dá f de x igual a raiz quadrada de x. Como é que eu calculo a derivada para essa função aqui? Dessa forma. Ora, você tem que lembrar também de outra propriedade de raiz agora, que é a propriedade de potência também. Ao invés de escrever raiz de x, eu vou escrever x elevado a meio. Derivada aqui. Ora, você vai passar o meio multiplicando o x aqui. Então, isso aqui vai ser meio, que multiplica x. E aqui você vai tirar uma unidade. Vai ficar meio menos 1. Quanto é que dá essa diferença aqui? Meio menos 1 vai dar menos meio, né? Então, vai ficar
meio que multiplica x elevado a menos meio. Mas não fica muito bonito assim, né? Ora, como x aqui, o expoente é negativo, eu vou passar ele para o denominador e trocar o sinal. Então, vai ficar 1 sobre 2 que multiplica x elevado a meio agora. Só que quem é meio não é raiz de x? Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2 raiz de x. Olha como ficou fácil. A derivada da função raiz quadrada de x, dá 1 sobre 2 raiz de x. Como é que eu chego nisso usando o limite? Então, é um exercício bacana vocês fazerem. Ao invés de pensar na regra de derivação da função potência, tenta fazer a derivada dessa função aqui usando o limite, sem usar a regra, né? Então, olha, a regra ela vem para facilitar a vida de vocês. Na hora da prova, você pode aplicar a regra direto, não vou cobrar o limite. É claro que, eu falei, 99% você pode usar a regra. Esse 1% não tem para onde correr, vai ter que cair no limite. Quando é, professor, que eu vou ter que cair no limite? Em situações desse tipo aqui. Se eu te der uma função condicionada e pedir para te calcular a derivada dessa função em um determinado ponto, por exemplo, nessa aqui, derivável em zero, né? Então, não dá para te usar regra direto. Você tem que calcular os limites. Então, esse aqui é um exemplo de que você vai ter que cair no limite. Está lá dentro do 1%. Entenderam? É difícil? Até agora não, né? Estou vendo que vai chover 10 nessa prova aí, se Deus quiser. Tomara que sim, né? Ó, já que você já sabe, nós acabamos de verificar aqui a regra de derivação para a função potência, tem aqui 4 exercícios bem simples, eu vou deixar ele como exercício para vocês resolverem em casa. Deixa eu ver que horas são, ainda dá tempo ainda. Então, essas 4 questões aqui é exercício para vocês resolverem, é bem simples. Feito isso, tem essa outra proposição aqui. Eu ia mostrar um deles, só que o tempo já está um pouquinho curto, eu vou só dizer. Olha, a derivada, dado qualquer x real, então, a derivada da função seno é a função cosseno e a derivada da função cosseno é menos seno de x. Eu costumo fazer uma regrinha básica para lembrar dessas derivadas aí. Deixa eu só colocar aqui. Eu ia provar a derivada do seno, mas só que está acabando o tempo. Quero ver se ainda dá tempo de comentar a regra da soma ainda. Eu costumo fazer o seguinte, olha. Desenho um círculo trigonométrico aqui. O eixo do x, das abscissas, é o eixo do cosseno, né? Então, aqui é cosseno. Aqui é seno, aqui é menos cosseno e aqui é menos seno. Como a gente está trabalhando apenas com derivada ainda, né, vai que você porventura esquece isso daqui, ó, que a derivada do seno é cosseno, ou que a derivada do cosseno é menos seno. Mas eu acho que isso aqui fica mais fácil de lembrar, né? Desenho o círculo trigonométrico, boto cosseno, menos cosseno, seno, menos seno. Se você derivar o seno, por exemplo, a derivada vai dar quanto? Cosseno. Se você derivar o cosseno, a derivada vai dar quanto? Menos seno. Então, tu pode fazer essa brincadeira. Assim como a derivada do menos seno vai dar quem? Menos cosseno. Ou seja, a derivada da função seno, você vai pegar a função que aparece logo no sentido horário aqui. Ó. Derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é seno, derivada do menos seno é menos cosseno. E a derivada do menos cosseno é seno. Viu como é fácil lembrar usando isso aqui? Quem está vendo isso aqui pela primeira vez? Legal, né? Isso aqui também vale para integral. A gente vai aprender lá para integral. Se tu pensar o contrário, então, nesse sentido aqui, você deriva. E ao contrário, né? Pensar o contrário, apaga essas setas aqui.
Então, sentido horário deriva e no sentido anti-horário integra. Mas essa parte de integral é só para as próximas aulas. Ou seja, a integral do seno é menos cosseno. Acho divertido essas coisas. Isso é uma regra que funciona mesmo, né? Porque às vezes a gente esquece. Poxa, qual é a derivada do menos cosseno? Não lembro. Aí tu desenha rapidinho, lembrei. Menos cosseno, a derivada é seno. Qual a integral do seno? Não lembro. Integral do seno, menos cosseno. Vice-versa. Ok. Outra função aqui, que eu ia fazer, mas também não vou fazer, essa aqui, ó. É uma proposição que diz o seguinte: se tua função é a função exponencial e elevada a x, então a derivada dela vai ser ela própria. Bem bacana isso aqui. A derivada da função log natural de x é essa aqui, ó, 1 sobre x. Tá. Antes de fechar a aula de hoje, eu queria comentar alguma coisa com vocês. Deixa eu apagar aqui. Que é o seguinte, é isso aqui. Se f de x e g de x são deriváveis, se essas duas funções aqui são funções deriváveis, então existe a derivada da soma. F de x mais ou menos g de x. Existe a derivada da soma das duas, e a derivada vai ser como? Vai ser a derivada de cada uma separadas. F' de x mais ou menos g' de x. Então, se tu tem duas funções que são deriváveis, então a soma das duas vai ser derivável e a derivada vai ser a soma das derivadas separadas. Então, isso aqui é uma proposição. A outra que eu queria fazer é o seguinte: é a derivada de uma constante vezes a função f. O que é isso daqui? Isso vai ser c que multiplica a derivada da f de x. Disse c é um número real constante, né? Uma constante. Então, essas duas regras aqui eu estou achando importante colocar hoje, que provavelmente vem alguma coisa na prova. Então, derivada da soma é a soma das derivadas, somas ou diferença. A derivada de uma constante vezes uma função vai ser, a constante sai de dentro da derivada, vai ficar só a derivada da tua função aqui, c. Ok, mas bora fazer um exemplo rapidinho aí dessas duas situações, só para finalizar a aula de hoje. Considera essa função aqui, f de x igual a x ao cubo, a quinta, mais 2x ao quadrado, menos seno, mais seno de x. Então, eu quero derivar essa função aqui. Então, tenho que derivar o quê? Calcular f' dessa função aí. O que é que eu tenho que derivar? Nota que eu tenho uma soma aqui, ó. Esse, mais essa parcela. 3 funções aqui. E essa regra te diz o seguinte, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, vou ter que calcular a derivada de cada uma dessas parcelas aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? A derivada dessa função aqui, mais a derivada dessa outra função aqui, mais a derivada do seno de x. Ora, aqui a gente tem uma função potência, né? Como é que calcula a derivada da função potência? O 5 passa multiplicando, então vai ficar 5x, e aqui vai ficar x elevado a 5 menos 1, que é 4.
Mas, aqui, ó, a gente tem uma constante que multiplica x ao quadrado. Essa constante sai... Faltou colocar isso aqui. Essa constante sai daqui da derivada, então vai ficar 2 que multiplica x ao quadrado, que é o que eu vou derivar. Mas, quanto é a derivada da função seno? Nós acabamos de ver que é cosseno, né? Então, aqui vai dar cosseno de x. E aqui, a gente vai calcular agora, isso aqui vai ficar f' de x, vai ser igual a 5x². A derivada dessa função aqui vai ser 2 que multiplica x elevado a 1, então vai ficar mais 2 que multiplica 2 vezes o x elevado a 1, que não vou colocar 1 aqui, mais o cosseno de x. Então é isso aqui. Só para arrumar, f' de x é igual a 5x² mais 4x mais cosseno de x. Ok, essa é a primeira derivada, né? Se eu quisesse calcular a segunda derivada, eu ia repetir esse processo aqui agora. Se eu quisesse calcular a segunda derivada, eu faria isso aqui. f² de x vai ser igual, eu ia derivar esse primeiro camarada aqui. O 5 ia sair, ia derivar x², que ia ficar 4x². Aí tem 5 multiplicando fora. Então, ia ficar 20x², mais, eu ia derivar esse termo aqui, ó. Então, 4 está multiplicando, sai, fica só a derivada de x, que é 1. Nesse caso, dá só 4. Mais a derivada do cosseno agora. Quanto é que dá? Menos seno. Então, aqui não fica mais, fica menos seno de x. Vocês entenderam? É bem simples, né? Usando as regras de derivação. Eu prefiro usar o limite. Quem gosta de limite aí? Beleza. Quem gosta das regras de derivação? Todo mundo, quase. Quem vai fechar a prova? Ok, gente. Bom, por hoje é só. Na quarta-feira tem revisão, sexta-feira prova. Uma boa noite a todos. Até quarta-feira. Obrigado, pessoal.